Olá, turma! Muito bom dia! Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Geografia e o conteúdo para estudo é sobre os aspectos naturais da Ásia. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da aula passada, ok? Mas antes de qualquer coisa, vamos então entender qual é o objetivo principal da nossa aula? Pessoal, hoje nós vamos reconhecer que a Ásia apresenta grandes variedades de climas, de formas vegetais e de relevo, além de compreender que diversas regiões da Ásia se encontram em áreas de instabilidade geológica. Tudo isso a gente vai entender agora na nossa aula de Geografia. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais da Ásia, como por exemplo o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. Pessoal, sobre o continente asiático, nós podemos dizer que ele possui áreas com elevadas altitudes e uma grande extensão latitudinal. Vocês lembram da aula passada que eu comentei com vocês que toda vez que a gente estudasse o continente asiático, a gente ia ter que lembrar de duas palavrinhas? As palavras grandeza e diversidade. Sabe por quê? Porque o continente asiático é considerado o maior continente do planeta, assim como também o mais populoso e o mais diverso. Então, assim, em termos de grandeza, quando formos falar de continente, nós vamos lembrar sempre que o continente asiático é o maior de todos, assim como também é o mais diverso. E falando em diversidade, né, a gente tem que trazer essa diversidade de climas que existe dentro do continente asiático. E é graças aí à sua extensão territorial, suas grandes elevações e além de outros fatores que a gente consegue identificar características dentro desse continente. E durante o nosso estudo de hoje, vocês vão estar aí a par de toda essa diversidade, de como cada região tem sua particularidade, assim como também cada região traz um relevo diferente, uma hidrografia diferente, um clima diferente e, óbvio, uma vegetação diferente. E aí, para fechar aqui a nossa primeira página, né, de slide, a gente fala aí que a Ásia engloba ainda o quê? Arquipélagos e ilhas oceânicas localizadas sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Vocês lembram lá na hora que a gente foi dividir as regiões em torno de um oceano, né, onde eu falei até para vocês que era uma localização em que as multinacionais se interessavam bastante por causa ali da exploração da mão de obra, lá no sudeste asiático? Isso mesmo. Então, assim, a gente percebe que além de existir esse interesse das multinacionais, também existe a questão dos arquipélagos que são localizados lá, assim como as ilhas oceânicas localizadas nessas regiões, tanto a leste como também no sudeste do continente asiático. E para a gente dar início à nossa aula de fato, indo direto para o nosso livro, lá na página 352, nós vamos encontrar os aspectos naturais da Ásia. E aí no livro de vocês nós podemos perceber algumas paisagens. E falando em paisagem, o que é que a gente pode dizer sobre isso? Na aula de hoje, a gente também vai entender como é que essas duas formas de paisagens, como por exemplo, a hidrografia e o relevo, acabam criando paisagens diversificadas em todo o continente asiático. Nós vamos perceber, então, essa formação, lembrando aí, né, gente, que a questão da paisagem parte do espaço geográfico, onde os nossos olhos conseguem perceber. Vocês lembram da nossa primeira aulinha falando sobre espaço geográfico, em que a gente discutiu que essa questão da paisagem não é somente aquilo que eu visualizo numa fotografia ou num ambiente bonito, que a gente falou também que a paisagem a gente pode remeter a quê? As sensações, remeter aos nossos sentidos. Então a gente consegue aí lembrar, né, que a gente falou que existe um outro aspecto relacionado às paisagens, como por exemplo, quando a gente consegue captar as sensações de frio, por exemplo, as sensações de calor, sensações de sons, cheiros, né? Enfim, tudo isso reflete em paisagens distintas. Então aqui no livro de vocês a gente vai perceber vários tipos de paisagens. Além disso, a gente remete aí que o continente asiático é muito diversificado nos aspectos naturais. E na primeira figura, fala aí da figura do Oriente Médio, né? Onde a gente localiza a Península Arábica, onde o clima aí é um clima quente no verão e ameno no inverno, sobretudo pela aridez atmosférica, ou seja, pela escassez das chuvas.
Tal condição influencia a formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade de água desfavorece aí o desenvolvimento de formações vegetais. Então a gente percebe na primeira figura esse clima, né, e essa vegetação aí semiárida, né? A segunda figura traz aí uma fotografia muito bonita do Planalto de Tibete, que ocupa parte significativa do leste da Ásia, e a sua altitude é média, aproximadamente aí 5.000 metros. O ar rarefeito e o clima marcado aí pelas baixas temperaturas de ventos fortes tornam aí difícil a sobrevivência de plantas e animais. No entanto, aí, por causa dos baixos índices de precipitação, neva muito pouco. Essa é uma paisagem do Planalto de Tibete, lá no Nepal. E aí a gente percebe na terceira figura essa parte isolada aí da Sibéria, da região da Rússia, localizada na parte norte da Ásia, onde as médias de temperatura diárias no inverno chegam abaixo de menos 50 graus em determinadas localidades, levando aí ao acúmulo de neve intenso, certo? Na quarta figura, a gente aí já percebe uma floresta, né, nos montes Kashi da Índia, em partes da Índia e de Bangladesh. São verificados os índices de precipitação mais elevados do planeta, nos montes Kashi, no estado indiano de Meghalaya. As chuvas abundantes durante o inverno contribuem para a formação de florestas exuberantes. Então, todas essas paisagens aqui definem e também registram essa diversidade do continente asiático no que se diz respeito aos aspectos naturais da Ásia. Do nosso livro, já vamos falar aí desses dois termos, né, que a gente tem que estudar sobre eles pela importância dentro da geografia, que é o relevo e a hidrografia desse continente. E aí vem dizendo o seguinte, que o relevo do continente asiático é marcado pela presença de grandes elevações, entre elas a Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia de montanha do planeta, e o Planalto do Tibete, o mais elevado planalto do mundo. Então, sobre relevo, o que foi que a gente estudou? Sobre formas, sobre relevo, a gente entende aí, já registra logo, né, que o Himalaia é considerado o teto do mundo, ou seja, a montanha mais alta do nosso mundo, e está localizada aí no continente asiático, junto com esse Planalto do Tibete, que é o mais elevado aí planalto do nosso planeta, certo? Sobre a Cordilheira do Himalaia, tem aí toda uma descrição sobre ela. Eu acho interessante a gente ler também aqui. É um dobramento tectônico recente que começou a se formar há aproximadamente 50 milhões de anos em razão do choque entre duas placas tectônicas. Isso significa que é uma cadeia montanhosa ainda pouco desgastada pela erosão. Nela há um grande número de montanhas com cumes acima de 5.000 metros, incluindo aí o Monte Everest, na fronteira entre Nepal e o Tibete, região que pertence a quem? A China. A 8.848 metros acima do nível do mar, o cume do Everest é o ponto mais elevado do planeta. Então, assim, nesse momento a gente entende e consegue identificar aqui nessa hidrografia e nesse relevo do continente asiático que a Cordilheira de Himalaia é considerada então aí esse teto, né? Esse teto do mundo, a montanha mais alta do nosso planeta. Ela se formou aproximadamente 50 bilhões de anos atrás. Em razão de quê? Em razão de um choque entre as duas placas tectônicas. Agora eu pergunto para vocês, que placas tectônicas foram essas? Vocês sabem me responder? Pessoal, essa formação da Cordilheira do Himalaia, ela se formou por um choque que aconteceu, né? Um choque aí em direção convergente de duas placas, denominada placas indo-australianas, que é a junção do Hindu com a Austrália, e também a placa euroasiática, a junção da Europa com a Ásia. Então, assim, o choque que ocorreu em direção convergente dessas duas placas aí formaram esse dobramento tectônico, ou seja, essa montanha considerada o maior teto do mundo e a mais alta montanha do planeta, certinho? Além disso, não esqueçam, o Planalto do Tibete aí é o mais elevado planalto do mundo. Na página 355 a gente vai entender que o continente asiático aí tem regiões com grandes instabilidades geológicas. Mas, professor, o que significa
regiões com grandes instabilidades geológicas. Geralmente são regiões que estão aí em volta desse círculo de fogo do Pacífico, que nós vamos entender o que é ele agora, tá bom? Vamos ler então na íntegra aí do nosso livro, acompanhem junto comigo. Diversas regiões do continente asiático se encontram em áreas de grande instabilidade geológica, pois estão localizadas nas proximidades das zonas de contato entre as placas tectônicas. Então, assim, quando existe aí regiões localizadas nessas proximidades, onde há um contato muito intenso de placas tectônicas, a gente pode considerar essa região como uma região dentro de um círculo de fogo, e aqui no caso, dentro do círculo de fogo do Pacífico, né, que percorre aí aproximadamente a orla do Oceano Pacífico, entre a América, a Ásia e a Oceania. Toda essa região são regiões que sofrem muito com abalos sísmicos, com atividades sísmicas, e aí a gente vai relembrando os nossos estudos de geografia, dessa movimentação que a gente fala, né, dessa movimentação que acontece no interior do nosso planeta, onde esse movimento convectivo lá do manto, do núcleo e a pressão que existe dentro do nosso planeta provoca esses abalos, essas atividades na superfície terrestre, e essas localidades que possuem uma instabilidade geológica, elas vão dessas catástrofes que acontecem em todo o mundo, certo? Aí traz aí uma foto, né, de um desastre que aconteceu no ano de 2004, que esse desastre foi um dos mais comentados e mais repercutidos nas mídias, né, de todo o mundo, que é falando aí sobre o abalo sísmico que aconteceu de 9 graus na escala Richter sobre a crosta oceânica a 180 quilômetros de distância da costa, onde liberou uma quantidade de energia, gerando um tsunami que atingiu aí 13 países asiáticos. Segundo estimativas, mais de 300 mil pessoas perderam a vida nessa tragédia. E sabe que região foi essa aqui, pessoal? Vocês lembram que a gente comentou na aula passada? Que a professora colocou lá um informativo sobre exatamente essa catástrofe aqui que aconteceu? Foi lá na região sudeste asiático, onde está envolta ali aquelas ilhas, a Oceania, né? Onde eu disse para vocês que ali também é onde fica a região com mais instabilidade geológica do continente, certo? Sobre os climas e as formações vegetais existentes no continente asiático, diante disso aí nós precisamos entender que a Ásia possui áreas com grandes e elevadas altitudes e uma grande extensão latitudinal. Esses fatores aí, como a altitude e a latitude, acabam sendo importantes para a diversidade dos climas e das vegetações. Vamos entender então como isso ocorre a partir de cada região do continente asiático? Por exemplo, na Ásia Setentrional, na parte mais ao norte aí da Ásia, nós vamos encontrar características do clima polar e do clima frio também. Vamos perceber então que nessa região, ao norte da Ásia, vamos ter uma organização devido à latitude de áreas polares, com características de gelo permanente. Temos aí também uma região de clima frio, tá? Não é somente uma região de clima polar, ela se divide em clima polar e clima frio. Nós vamos ter ali a formação de áreas com temperaturas rigorosas em grande parte do ano. Essa situação acaba conferindo a organização vegetacional diferenciada que podemos trazer, como por exemplo aí alguns tipos de vegetações, que aqui a tundra e a taiga. Lembrando que essa formação aí, né, dessa vegetação chamada taiga, também chamada de florestas coníferas, porque são aqueles tipos de vegetação dos pinheiros em formas de cone, por isso coníferas, porque elas têm aí uma cera que envolve as folhas, chamada de cutícula, que essa cera é que vai impedir que ela acabe morrendo queimada por conta da temperatura. Então aqui nós podemos dizer que nessa área da Rússia, ali na parte da Ásia Setentrional, tá? Esse clima dessa região é um clima polar, mas também considerado um clima frio, dependendo da época, né, que a gente esteja falando aqui. Sobre a Ásia Central, o que é que nós podemos falar sobre a vegetação de lá, sobre o clima dessa Ásia Central? Nós vamos encontrar aí climas áridos e semiáridos, né? Isso vai dar formação também de áreas desérticas.
Ou seja, essas vegetações vão acontecer a partir de áreas mais organizadas no sentido de adaptação biológica a todas essas características. Nós vamos encontrar aí o clima mais árido, mais semiárido, né? E o tipo de vegetação aqui tem que tomar cuidado, porque é um tipo de vegetação especial para poder suportar e se adaptar a essa aridez. Então ela vai precisar de um tipo de cera que impede aí essa evapotranspiração, né? E também as raízes dessas vegetações são profundas, a ponto de conseguir buscar água lá nos mais profundos lençóis freáticos dessa região. Então essa característica aí da Ásia Central é extremamente importante devido a esse clima seco e com muita alta amplitude térmica anual. Já na região do Oriente Médio também vai aparecer o clima árido e semiárido. Vai ter essa formação também devido a características de massas de ar que não atuam nessa região. Portanto, essas características desérticas acabam se instalando nessa região, formando esse tipo de vegetação, ou seja, característica de desertos. É uma região que praticamente não vai ter vegetação, apenas em alguns pontos específicos, onde essas vegetações vão ser chamadas de oásis. Na região da Ásia Meridional, nós vamos encontrar aí um clima tropical, né? E esse clima tropical é caracterizado pela formação das monções asiáticas. E a gente vai falar sobre essas monções um pouco mais ali na frente, e eu vou explicar para vocês como funciona isso, né? Essa formação de monção asiática, onde na época do verão acaba gerando aí bastante chuva devido às características da alta pressão atmosférica em algumas regiões, que acabam levando as chuvas para essas áreas. Dessa maneira, o inverno acaba expulsando toda a umidade devido à variação dessa pressão atmosférica, dando características a estas florestas tropicais muito exuberantes da região. E sobre o Extremo Oriente, a gente pode dizer que ele vai possuir formação aí de climas subtropicais, que diferentemente do clima tropical, ele vai trazer uma caracterização principalmente pela baixa amplitude térmica e consequentemente vai ter áreas de temperaturas mais rigorosas no inverno, a menos no verão e uma quantidade maior de chuva do que nas regiões de climas tropicais. Essa região de clima subtropical e temperado vai dar origem aí àquelas vegetações que acompanham as 4 estações do ano. Por exemplo, quando é inverno, a gente consegue perceber uma paisagem mais verde, uma paisagem mais viva. Aí quando passa pelo outono, as folhas começam a cair, na primavera, muito florido. Então aqui nessa parte do Extremo Oriente, a gente vai perceber esse tipo de clima. É um clima aí que acompanha, de fato, essas 4 estações do ano. E para fechar aqui esse estudo sobre os climas e as formações vegetais de cada região, a gente vai falar aí do Sudeste Asiático, onde nós vamos ter a formação de um clima equatorial, caracterizado por uma só estação bem definida, no caso das chuvas, né, que são bastante constantes, e as temperaturas altas o ano todo. Isso confere a uma diminuição da amplitude térmica. Bom, então vamos lá, turma, já indo para quase no finalzinho da nossa aula, falando agora sobre esse clima de monções que sofre aí essa influência pelo continente asiático. E o que nós temos que entender aqui é o que são essas monções, né? O que são essas monções, como elas ocorrem. E nós temos que entender que as monções são aí tipos de variações climáticas, ou seja, fenômenos climáticos que ocorrem principalmente no sul e no sudeste asiático, que geram aí um grande período de chuvas, mas também que geram um grande período de secas. Ou seja, essas monções, elas caminham para os dois extremos, tanto para esse período de muitas chuvas, como também para esse período de muitas secas. Então, para que a gente possa entender como ocorrem esses fenômenos, a gente tem que entender que durante o verão, as monções asiáticas, esses ventos, vão caminhar para o sul e sudeste asiáticos. E esses ventos, por se originarem no Oceano Índico, logo vão ser ventos muito úmidos. E por eles serem ventos muito úmidos, o que vai acontecer é que por onde esse vento passar, ele vai levar muitas chuvas, mas não é uma chuva, são várias chuvas, ou seja, vai ocorrer um processo aí, vai ocorrer um fenômeno climático muito grande, muito intenso em relação ao período de chuvas, a um período de chuvas extensos. As monções são dois extremos de climas, sendo que, quando é no período do verão, o Oceano Índico encaminha esses ventos para o continente, fazendo com que acarrete um grande número de chuvas, e quando é no período de inverno, acontece o contrário. Os ventos eles vão ser encaminhados do continente para o Oceano Índico,
causando um período de secas, ok? Então, meus queridos, a gente vai agora para a atividade de casa. Eu vou querer que vocês façam aí a leitura das páginas 352 até 361 e respondam as atividades das páginas 362 até 363, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me encontrar. Só ir para o nosso atendimento online, no horário da minha aula, no aplicativo da Organização Cristo, o nosso Educare Box, onde vocês vão poder acessar, tá bom? Lá naquele iconezinho do atendimento, vocês entram lá, falam comigo, tiram as dúvidas, façam as suas perguntas e a gente com certeza vai aí atender vocês com muito carinho. Mas a gente fica por aqui, até a próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem, tchau, tchau!